Aposentadoria. Segunda-feira é dia de tirarmos dúvidas sobre aposentadoria aqui no quadro Vida e Aposentadoria. Hoje quem está com a gente mais uma vez é a advogada especialista em direito previdenciário, Josiane Zanardi. Olá, doutora Josiane, boa tarde, prazer tê-la mais uma vez com a gente aqui. Olá, Marco, Thalita, tudo bem? Boa tarde, prazer falar doutora. com você. Boa tarde aos ouvintes. Bom, a gente vai começar falando porque era um tema que já estava meio batido, só que o STF bateu o martelo agora, a suspensão dos processos sobre revisão da vida toda do INSS. Essa decisão agora sendo cancelada, as revisões voltam a acontecer, doutora Josiane? Marco, na verdade é o seguinte, os processos estavam suspensos porque havia a determinação do STF em razão do tema repetitivo 1102, né, em Brasília para julgamento. O que isso significa? Que nenhum processo poderia tramitar até a decisão final do STF, que já tinha julgado o mérito da ação, dizendo que a revisão da vida toda não era possível, então ele julgou o processo a favor do INSS contra os aposentados. O que ficou ainda pendente na época era a eventual modulação dos efeitos dessa decisão. Que tipo de modulação? Se quem estava recebendo através de tutela antecipada tinha que devolver o dinheiro, se ia ter condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para a União ou custas processuais para quem não era beneficiário de justiça gratuita. Então, tudo isso foi resolvido. Então, foi colocado uma pedra em cima desse assunto agora. As ações vão voltar a tramitar, mas elas vão ser julgadas todas extintas, com base na decisão do STF, e não vai ser cobrado sucumbência por parte da Procuradoria do INSS e nem pagamento de custas para quem eventualmente não tinha justiça gratuita no processo. E, eventualmente, se alguém ainda estava recebendo por tutela antecipada, não vai ter que devolver, vai parar o recebimento, nesse caso, a aposentadoria volta a ter o valor anterior, mas a pessoa não vai ter que devolver esse valor que ela recebeu aí provisoriamente. Doutor, e quais são hoje as principais hipóteses, legais de revisão de benefício do INSS? Thalita, essa é uma pergunta muito boa, porque na verdade são muitas as situações que podem ocasionar um pedido de revisão de aposentadoria. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que existe um prazo que as pessoas podem pedir a revisão. O prazo é de 10 anos, previsto na Lei 8.213 de 1991. Isso entrou em vigor em 97. Até 97, esse prazo não existia, as pessoas podiam pedir revisão a qualquer momento. Porém, a partir de 97, esse prazo foi incluído na legislação. Então, todo mundo precisa observar esse prazo de 10 anos para pedir. O que acontece? A pessoa teve um período que era atividade especial, que não foi considerada na época da concessão da aposentadoria. Se tiver dentro do prazo de 10 anos, ela pode pedir para o INSS fazer a revisão. Um período de uma empresa, por um exemplo, que está na carteira daquele trabalhador e que agora ele verificou que não estava incluído na conta da aposentadoria porque não estava no extrato de CNIS dele. Isso também pode ser objeto de revisão. O INSS, às vezes, coloca salários de contribuição no cálculo que são diferentes daquele que efetivamente foram recolhidos. Isso também é um problema que pode ser objeto de revisão. Período de reservista para o homem, quando esse não incluiu o período de reservista, porque não é automático. E eu não sei se os ouvintes sabem, mas o período de serviço de Forças Armadas serve como tempo de trabalho. Então, se não foi incluído, também é possível pedir a inclusão. Inclusão também de período de trabalho rural, por um exemplo. Se essa pessoa teve uma atividade rural lá atrás e ela não pediu na época, também dá para tentar incluir. Tem várias coisas. Outra situação que é possível, por um exemplo, a pessoa fez a solicitação sozinha da aposentadoria e ela fez a solicitação de um tipo de aposentadoria. Vamos supor que ela tinha 2 regras que ela poderia optar, por idade e por tempo de contribuição.
e o INSS deu a regra que ele pediu, porque quando a pessoa vai fazer o pedido, ela tem que escolher qual é a regra que ela quer, mesmo que ela não saiba se aquilo vai ser melhor para ela. Só que depois ela descobre que aquela regra não era a mais vantajosa financeiramente. Também é possível pedir para mudar o tipo de aposentadoria nesse caso, se verificar depois que o INSS deveria ter concedido um benefício maior para aquela pessoa. Bom, e aí você já está respondendo, doutora Josiane, uma pergunta que o nosso ouvinte fica na dúvida, porque a gente começou falando da revisão da vida toda, mas aí quando lê esse tipo de notícia, nossa, acabaram todas as revisões? Já você acaba de responder que não é verdade, né? Não. O que acabou foi especificamente essa revisão da vida toda, que era para incluir os salários anteriores a 1994 na conta da aposentadoria de algumas pessoas que tiveram aposentadoria concedida pela regra de transição da Lei 9876 de 99. Mas se houver um problema nas aposentadorias, como eu citei nos exemplos, e não é uma lista taxativa, Marco, Sim. são exemplos, tá? Podem acontecer inúmeros problemas aí nas aposentadorias que as pessoas solicitam diretamente, porque, infelizmente, o extrato previdenciário, que é o CNIS que a gente fala, que é o histórico da vida de trabalho das pessoas, em regra, ele sempre tem algum problema no INSS. E por que isso acontece? Porque ele depende de base de dados que vem de vários lugares. É um extrato que ele puxa as informações de outras bases de dados governamentais. Imagina que essas informações, na década de 70, 80, 90, elas eram relativamente precárias, porque a informatização ainda era pouca no Brasil. Então, esses períodos, eles às vezes têm mais problema no extrato. Ou quando a pessoa sai da empresa, por um exemplo, e fica com data sem finalizar no extrato, sem a data de saída, isso também causa um problema na hora de fazer a conta. Às vezes a pessoa pagou guia de recolhimento por conta, Marco, que não aparece lá, isso também pode ser motivo de revisão. Então, são muitos detalhes ali que precisam ser observados, que, de maneira geral, a população não tem conhecimento para conferir se isso está certo ou errado. Em regra, o que eu escuto dos clientes é assim: eu fui lá, pedi, achei que o INSS ia conferir tudo antes de me dar a aposentadoria, então eu achei que estava certo. Nada vem de graça. Infelizmente, não é isso. Infelizmente, ele deveria sim conferir, ele deveria perguntar para você se você tem mais documentação, se você quer incluir alguma coisa, deveria também checar todos os valores contribuídos, mas infelizmente na prática não é o que acontece, até porque já faz um tempo que o INSS inclusive está usando o que a gente chama de robotização, né, que é o uso de inteligência artificial para fazer análises automáticas. E como que isso acontece? Ele só vai usar as informações que estão no sistema. E como eu sempre digo, se as informações do CNIS estiverem erradas, automaticamente a aposentadoria vai estar errada. Então, ter uma aposentadoria concedida não é 100% de certeza que ela está correta. E ainda falando sobre as revisões, né? Quem contribuiu em 2 empregos ali ao mesmo tempo pode pedir algum tipo de revisão por conta dessas atividades juntas, né? Ali ao mesmo tempo? Ótima pergunta, Thalita. Sim, é possível somar os 2 salários dos 2 empregos, mas isso desde que fique limitado ao teto máximo previdenciário do respectivo ano ali da prestação de serviço. Mas o INSS tem que fazer a somatória. Muitas vezes isso não acontece realmente, aí a gente tem que fazer o pedido de revisão. Então, é importante pegar ali a carta de concessão e conferir depois salário por salário para verificar se foi somado ou não. Muitas vezes o sistema não soma. A chamada revisão do teto, doutora Josiane, ainda existe? Ela se aplica para alguns casos? Marco, ela existe, mas ela é um período muito específico, tá? Deixa eu até ver aqui o período que eu não lembro.
Por quê? É o que a gente chama de revisão de direito, tá? Existe uma revisão de fato, são esses exemplos que eu dei, tá? De problemas que o INSS pode deixar passar na hora de conceder. E revisão de direito é como esse da revisão da vida toda, Sim. revisão do teto máximo, que é quando a gente verifica, tá? Um problema na hora de conceder de aplicação de regra ou que o INSS não fez ali a correção monetária correta. No caso do teto... desculpa cortá-la, só achei a data aqui, entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003. Exatamente esse período. Então, nesse período específico que você citou, tem que verificar se a pessoa teve a limitação ali no teto. E aí, em algumas questões a mais, a gente tem que ter a carta de concessão para saber. Mas, na prática, o que acontece é que a maioria das pessoas já fez essa revisão. E no caso de revisão de direito, ela não tem prescrição, então ainda é possível fazer. Mas todo cliente que chega no escritório perguntando dessa revisão, Mário, quando eu vou verificar se ele fez o processo, ele já teve, mas aí ele esqueceu. Porque como já faz aí mais de 20 anos que isso está em voga, as pessoas esquecem que fizeram. E aí precisa verificar na Justiça Federal e no Juizado Federal se não teve ali nenhuma ação a respeito, porque não é possível fazer de novo. Perfeito. Eu vou fechar com uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Marlene, mas ela é um exemplo para muitas pessoas, né? Ela fala do tempo que ela está afastada aqui, 5 anos por problemas de saúde, está afastada pelo INSS. Ela quer saber, aí a gente pergunta de maneira geral para qualquer pessoa que está afastada por problema de saúde, independentemente do período, se esse tempo prejudica a aposentadoria da pessoa. Marco, não prejudica em regra. Por que eu estou dizendo isso? Porque para as pessoas que são empregadas com registro em carteira, esse tempo vai ser computado automaticamente quando ela tiver essa alta, porque não é um benefício definitivo, pelo que você falou aí, é um afastamento provisório. Então, pode ser que ela ainda retorne ao trabalho. Quando ela retornar ao trabalho, a volta dela ao trabalho vai fazer com que esse período de tempo de afastamento seja computado para aposentar. O que prejudica um pouco é que tem a redução do valor do benefício, né, pelo afastamento. Então, acaba puxando ali as contribuições dela um pouquinho para baixo. Para aquele ouvinte que é segurado facultativo, autônomo, que paga por conta e que eventualmente está afastado através de um benefício de incapacidade temporária, assim que ele tiver alta, ele precisa retomar os pagamentos em seguida para também fazer valer que esse período seja computado como tempo de contribuição, porque senão depois isso vai ser descartado pelo INSS se ele tiver a alta e não voltar ao pagamento regular. Perfeito, tá tirada a dúvida então, que muitas pessoas, né, claro que às vezes não ficam num período tão grande, mas não foi aposentada, né, no caso, né, ainda está, mesmo que com 5 anos, como é o caso da Marlene, a doutora Josiane explicou, ainda é um afastamento temporário. Doutora Josiane Zanardi, advogada especialista em direito previdenciário, sempre tirando nossas dúvidas aqui no quadro Vida e Aposentadoria. Muito obrigado pela participação mais uma vez e até uma próxima, doutora Josiane. Boa semana. Imagina, eu que agradeço. Um abraço para você, para a Thalita e para os ouvintes. Até a próxima. Obrigada. Boa semana. Agora 3h21. Estúdio CBN. Atenção Campinas, é aniversário da Rede Móveis Casa Verde, com ofertas especiais e pagamento em até 15 vezes no boleto. Em Campinas, você encontra uma loja no Cambuí e 2 na tradicional Rua dos Móveis. Venha viver essa celebração com a gente. Rede Móveis Casa Verde, o melhor cenário da vida é a sua casa. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui, você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV.
2000.